Agora, primeira coisa para a gente abordar é essa questão do Laurel Canyon. A gente já falou sobre isso. Esse grande livro desse pesquisador de teorias conspiratórias, Dave McGovern, Weird Scenes Inside the Canyon. Tá? Esse livro é interessante. Esse livro estava disponível ainda em PDF na internet, já não está mais. Já não está mais disponível. Estava disponível. A ideia é que tudo aqui parte de uma seguinte ideia. O Laurel Canyon era um lugar fechado em si mesmo, um lugar muito especial. É um canyon muito especial lá em Hollywood, em Los Angeles. Segundo, de repente, músicos, como é o caso do Iron Butterfly, um veio de Boston, outro veio de Missouri, todos eram andarilhos, né? Os músicos, com exceção do Doug, né? O líder que era natural ali da Califórnia, todos eram andarilhos que vieram de várias partes dos Estados Unidos. De repente, era como se tivesse ouvido o flautista de Hamelin, todos seguindo alguma coisa que estava indo acontecer ali no Laurel Canyon. Esse pesquisador acha que, na verdade, foi uma operação psicológica da CIA. Tá? A gente já tratou disso, a gente não vou me aprofundar aqui, que a gente já dissemos sobre isso, já falamos sobre isso, não vamos ocupar tanto tempo assim, mas fazendo uma síntese rápida, foi uma operação psicológica da CIA. Da onde é que ele tira essa suspeita? Primeiro, que lá no Laurel Canyon tinha uma divisão da inteligência norte-americana, uma unidade que era de fotografia, tá? Unidade fotográfica da Força Aérea ali funcionando, que fazia parte da inteligência militar norte-americana, funcionando dentro do Laurel Canyon. Segundo, muitos músicos, inclusive o baterista do Iron Butterfly, vieram de famílias de militares. Em geral, famílias que vinham, militares ligados a operações psicológicas e inteligências formadas. Para começar, o próprio líder do The Doors, aqui, o próprio líder do The Doors. Vamos colocar aqui o próprio Jim Morrison. O pai dele participou da operação psicológica de uma false flag, na verdade. Uma false flag que permitiu aos Estados Unidos, no Golfo de Tonkin, foi a desculpa para os Estados Unidos entrarem na Guerra do Vietnã. O Jim Morrison era conhecido como o rechonchudo da Marinha, ele era gordinho. Ele era exatamente o oposto do que ele se tornou. Esse sátiro, esse fauno se tornou o Jim Morrison. Ele era conhecido como o rechonchudinho da Marinha, tá? Por causa do pai dele. Assim como o próprio Frank Zappa, cujo pai fazia parte vamos dizer assim, da indústria de guerra química. Tá? Todos eles. Essa é outra suspeita que ele levanta. E terceiro, né, que naquele momento nos Estados Unidos estava ocorrendo uma coisa muito complicada, que era na costa leste dos Estados Unidos, todo um movimento que envolvia os beatniks e a música folk norte-americana. A música folk, tá, durante todo o século XX, foi uma música altamente politizada, engajada, posicionada de forma progressiva ou progressista. Tá? Muitas bandas de folk tinham a tradição de participarem de eventos sindicais e com letras onde se falava das condições dos operários, trabalhadores, a vida, o dia a dia do trabalhador. Tá? Isso foi desembocar numa nova geração da música folk, como, por exemplo, Bob Dylan e Joan Baez, música de protesto. O Bob Dylan mais numa questão mais existencial, mas a Joan Baez, assim, explicitamente música de protesto. E mais os poetas beatniks, como, por exemplo, Allen Ginsberg, né? E como inspirou bandas como, por exemplo, Velvet Underground. Então, não precisa dizer, olha, o Allen Ginsberg é um poeta, né, beatnik, vai atravessar o Atlântico, ele vai participar num evento lá em 68, 67, no Albert Hall, em Londres,
do encontro de poetas, tá? Protestando contra a guerra do Vietnã, o imperialismo norte-americano. Nesse mesmo local, a banda Nice, com o Kate Emerson, tocou a música América, tocando fogo na bandeira dos Estados Unidos. E, pasmem, quem foi assistir a esse sarau literário no Albert Hall, ali em Londres, com Allen Ginsberg como grande puxador lá de carro que atraiu os vários poetas? Quem foi? Paul McCartney. Paul McCartney, que sempre foi tido assim como o mais alienado dos Beatles, ele foi o cara que segurou, ele foi lá, enquanto os Beatles, depois do sucesso do Sgt. Peppers e aquela coisa toda, cada um foi para um lado, tá? O George Harrison com aquela coisa do budismo, seus amigos budistas tal, e o John Lennon com a Yoko. Foram para o interior, sabe, em fazendas, em casas de campo, fugiram da área urbana de Londres, enquanto Paul McCartney ficou lá. E ele, o mais antenado, visitando livrarias e participando de eventos como esse, né? E todo esse conhecimento, essa informação que ele tinha do que estava rolando, ele trouxe depois para os outros componentes dos Beatles que estavam totalmente alienados. Essa que é a verdade. O próprio John Lennon, que era considerado mais politizado, eu sempre suspeitei que o que ele fazia era sempre marketing, aquela coisa de ficar na cama com a Yoko Ono, enquanto vinha lá a empregada chicana e limpava a cama onde eles ficavam, né? Tal, então, sabe, aquela coisa. Mas o Paul McCartney, pasmem, foi o cara que trouxe as informações mais de ponta, inclusive o som que ele começou a perceber lá que vinha da Califórnia, que vai influenciar o disco dos Beatles, Abbey Road. Então, você vai ver na influência do Iron Butterfly a música I Want You, She's So Heavy, cantado pelo John Lennon, típica influência, e a sessão de bateria do Ringo Starr na música The End, no final do Abbey Road. É uma sessão de bateria assim, muito pesada, que aquilo ali é Iron Butterfly direto. Tá? O Paul McCartney foi o grande elemento, né, ali de ligação, essas informações todas que ele trouxe, como o Abbey Road começou a incorporar tudo isso, e como ele tentou, né, manter unido todo mundo, mas cada um foi para um lado, como já estava querendo há muito tempo ir, cada um para um lado. Né? O George Harrison, Hare Krishna, o John Lennon com a Yoko Ono, e aí a Yoko Ono transformou o John Lennon numa como é que você pode dizer assim? Transformou numa instalação artística, né? Ficaram lá na cama, né, pedindo paz, né, tal. Então é uma coisa. Mas voltando aqui ao Laurel Canyon, então havia esses movimentos na costa leste, tá? Que eram muito fortes e preocupantes. A inteligência, a CIA, estava muito preocupado com essas questões que viam na costa leste, e como a partir do Allen Ginsberg já estava indo lá para o Reino Unido, reunindo poetas contra o sistema, contra o mainstream. Tá? E aí esse movimento, defende aqui o David McGowan, esse movimento de entrar aqui a questão do sexo, drogas e rock and roll, a entrada do LSD. A gente sabe que o LSD está aqui, a casa do Frank Zappa, que a Lady Gaga recentemente arrematou essa casa. É uma casa enorme, gigantesca, onde, imagina ali no Laurel Canyon, reuniu, o Frank Zappa coordenou e comandou. Muitos falam que o Zappa era o cara que estava comandando essa operação psicológica, não sei se ele tinha consciência ou não, né, se foi um inocente útil dessa operação psicológica, mas ele aglutinou, reuniu todo mundo nessa casa, para depois lançá-los para o estrelato. Tá? Depois o Frank Zappa, mais tarde, tentou comandar a cena New Wave, né, nascente no final dos anos 70, começo dos anos 80, com uma banda principalmente chamada Missing Persons. Não sei se vocês já ouviram falar dessa banda, New Wave, Punk New Wave, da Califórnia. Ainda o Frank Zappa tentou continuar tomando as rédeas, lançando essa banda, Missing Persons.
Enfim, então, muitos falam, foram relatos na época, que, aliás, é muito. A gente começa a perceber as recorrências, as operações psicológicas, dessas operações psicológicas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, as jornadas de junho de 2013,